Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje com a Maria. Ela é aluna da Ela e já você fala desde quando, Maria, mas a gente estava conversando agora mesmo, faz um tempinho já aparece, né? E a É, Maria, ela acabou de há poucos semanas, talvez, aí você também fala para mim, conseguiu uhum, uma posição na Siemens como trainee lá em Portugal. uhum, E é isso aí, Maria. Se apresenta pro pessoal, fala quem é você e o que que você anda aprontando por aí. boa. Então, oi, boa noite para todo mundo da comunidade da Ela. Meu nome é Maria, eu tenho 26 anos. Eu entrei no curso da Ela faz um ano e meio, quase. Eu entrei em março do ano passado. Na época, fazia relativamente pouco tempo que eu estava em Portugal. Na verdade, agora, dia 1 de agosto, foi quando fez 2 anos que eu estou morando aqui. E foi exatamente no dia que eu entrei nas Siemens. Então foi bem significativo, porque foi minha primeira experiência como UX mesmo. E ao mesmo tempo, 2 anos que eu vim para Portugal, 2 anos que eu tomei a decisão de mudar de carreira. Que no caso meu background é de direito. Eu sou formada em direito, então não tem nada a ver, assim, hoje eu vejo muitos pontos em comum, mas a princípio, quando eu falo, todo mundo me achava assim, que louca, assim, saiu de, de direito para design, não faz nenhum sentido, e, e é isso, Eu estou interessado em duas coisas. A primeira dela, eu quero saber quais são os pontos em comum que você falou aí, estou curioso. sim. E segunda, por que você foi para Portugal? Você foi para estudar ou foi já para trabalhar? Como que foi isso? Então, eu vim para Portugal, na verdade, vou responder a segunda pergunta, que é um pouco mais fácil. Eu vim aqui para Portugal, na verdade, mesmo para mudar de carreira. Então, eu já sabia no final do meu curso de Direito que não era o que eu queria, mas também não tinha certeza do que eu queria. E aí eu vim aqui para fazer um mestrado em Business, e eu fiz 4 meses desse mestrado, só que eu vi que não era o que eu queria, não me identificava, e aí bateu de novo aquela crise existencial sobre, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? E eu, tipo, já vim aqui para fazer esse mestrado e tô desistindo. E foi aí que eu conheci o Jael Mesquita, que ele é aluno também da ela, e ele estava fazendo um mestrado aqui em Lisboa, em design, e eu conversei muito com ele e ele me explicou muito o que é que ele estava fazendo, e aí ele falou também do curso da ela. Enfim, eu resolvi tentar ir por esse caminho, e aí eu entrei numa pós-graduação de web design na época. É, Ao mesmo tempo, entrei também no curso da Ela, e foi aí que eu conheci o que era UX, o que era Design Thinking. Eu nunca tinha ouvido falar em nada disso, e para mim fez todo sentido na época. Tipo, eu me apaixonei, literalmente, e fez todo sentido porque eu sempre quis estar numa área criativa, só que eu tinha medo de não ter as skills suficientes por ter vindo de um background de direito. Porque na minha cabeça, como na maioria das pessoas, quando a gente fala design, todo mundo pensa que a gente faz o dia todo logotipo, que a gente faz tudo no Photoshop, edita foto, enfim. E aí eu achava, eu não tenho experiência nenhuma nisso, eu vou ter que começar do zero, eu não vou conseguir. E a abordagem do UX é uma abordagem muito mais da forma de pensar, é, da, o principal é se colocar no lugar do usuário, se colocar no lugar do outro, criar empatia. E isso tudo eram skills que eu percebia que eu tinha com meu background de direito. Porque, no fundo, um advogado, pelo menos um bom advogado, um bom juiz, enfim, tem que se colocar sempre no lugar do outro. E, ao mesmo tempo, essa parte de UX é uma parte muito teórica, é uma parte que você precisa estudar muito, precisa ler muito. E isso tudo eu tinha um background grande de direito também, porque eu conheço muitos designers que, eu detesto ler, tenho preguiça de ler, e isso tudo eu não tinha, porque, enfim, direito é basicamente ler, escrever, enfim. Então, por isso que acabou que fez sentido para mim, foi o que eu falei, que tinha pontos muito em comum com direito e no fundo eu acho assim que as metodologias, por exemplo, de design thinking, elas podem ser aplicadas para qualquer tipo de negócio, para trazer inovação, para mudar o mindset das pessoas. Então,
Espero que... Interessante, bem legal a relação que você criou aí com as duas profissões. E o que você comentou do mestrado e tudo mais, mas você estava trabalhando com alguma outra área nesse meio tempo, nesses 2 anos, ou você estava só estudando aí? Estava só estudando. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiz essa pós-graduação na mesma universidade que eu agora estou fazendo mestrado, que foi esse mestrado que o Israel estava fazendo. E agora eu terminei a pós-graduação e aí comecei o mestrado e agora eu estou na fase da tese, que é um ano inteiro de tese. E em paralelo eu fiz o curso da ELA, fiz um curso de programação de front-end, CSS, HTML, JavaScript. E também estava fazendo um curso no IDF, que é Interaction Design Foundation, ele é todo em inglês, na verdade, mas é muito bom também, eu recomendo, principalmente para melhorar o inglês, que é muito importante nessa área. E acho que também foi o diferencial aí para eu ser contratada pela Siemens. Bem legal. Bom, fala um pouquinho aí sobre como você chegou aí na Siemens e como você foi contratada. E depois eu vou até tocar alguns pontos sobre o que você falou que fez curso de front-end e tudo mais. Estou interessado também em saber como isso foi um peso pro bem ou pro mal aí, porque você já deve ter visto aí como muita gente discute a respeito desse assunto e gera controvérsia e gera ansiedade desnecessária, enfim. Mas fala aí primeiro sobre como que, sei lá, como que você que pintou essa oportunidade aí, como é que foi? Se você estava procurando, inclusive, porque muitas oportunidades aparecem simplesmente às vezes. Mas como foi isso e, enfim, como você chegou a ser contratada, basicamente? Sim. Então, nos últimos 6 meses, assim, desde janeiro, eu investi muito em melhorar e tornar o melhor possível o meu perfil no LinkedIn. Por quê? É, aqui na Europa, eu sinto que talvez só em São Paulo seja muito forte no Brasil, mas aqui na Europa, basicamente, o LinkedIn resume a sua vida profissional. Então, é muito importante você ter um bom perfil no LinkedIn, é muito importante ser ativa no sentido de realmente ter muitos contatos, principalmente contatos da área. Então, eu comecei, mesmo que eu não conhecesse, eu comecei a adicionar todo mundo que possível, assim, da área de UX, de UI, de design, principalmente aqui na Europa. Eu acabei conhecendo muita gente por causa do mestrado, meus professores e tal, e inclusive aqui o LinkedIn é tão forte que todos os meus professores da universidade, diretores da universidade, todos eles têm perfil no LinkedIn, são muito ativos no LinkedIn também. E aí, o que acontece? Tinha muita vaga no LinkedIn aqui em Portugal de UX e UI, muita. E basicamente, e assim, eu fui aplicando para tudo. Eu perdi as contas assim, a quantidade de vagas que eu apliquei. Eu acho que facilmente 100 para cima, assim, muita vaga. Isso se dá por um motivo. Lisboa se tornou, na verdade, quer se tornar a capital digital da Europa. Inclusive, tem um projeto governamental aqui chamado Lisboa 2020, que é exatamente isso. O governo está fazendo vários incentivos para startups e empresas de tecnologia se inserirem em Portugal. E, inclusive, por isso, os próximos 10 anos, se eu não me engano, o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia assim, do mundo, está todo ano sendo aqui em Lisboa. Então, a quantidade de vaga, oportunidade é mesmo muito grande. E, enfim, fui me candidatando. Lógico que eu recebi vários nãos, mas assim, nunca me desanimei. E sem brincadeira, John, eu contabilizei e eu fiz assim, tipo, 40 entrevistas. E também nas entrevistas acabei recebendo muitos nãos, mas também eu via aquilo tudo muito como uma coisa muito positiva, porque na primeira entrevista eu estava muito nervosa, mas na segunda eu já fui pegando o jeito. Então, tipo, depois de 40 entrevistas, eu já estava tão confortável com aquilo que, tipo, eu já não ficava mais nervosa, eu já estava fazendo no automático mesmo. E aí, quando foi em julho, eu assim, considero que eu já estava bem melhor nas entrevistas. Então, eu fiz uma sucessão de entrevistas muito boas, assim, com propostas bem interessantes.
Mas, assim, eu fui focar mais em estágios, trainees, porque eu sabia que eu tinha um perfil que, na verdade, nem era júnior, era um perfil mesmo, tipo, de estagiário, de trainee. Então, fiquei focando nessas vagas. E uma das entrevistas foi para a Siemens, e foi engraçado, porque foi uma entrevista, na verdade, que eu nem pude ir pessoalmente, porque não ficava muito perto da minha casa, e no dia não tinha como eu ir, e eu fiz por Skype. E eu tava sem nenhuma expectativa, assim, da entrevista. Para mim era só mais uma entrevista. Lógico que as Siemens tem um peso enorme, o nome das Siemens e tal, mas eu tava realmente sem expectativa. E aí a entrevista correu muito bem. Assim, 80% da entrevista foi em inglês. Então, de fato, eu já tinha um inglês bom, porque eu já morei fora 2 vezes e em países que falavam inglês, então eu tinha uma segurança com isso. Então eu acho que isso foi um peso muito maior até do que a minha experiência ou não com design, sabe? Porque o que acontece lá a equipe que eu trabalho nas Siemens é uma equipe global. Então, a equipe que está em contato sempre com pessoas do mundo todo. Então, era essencial que eu soubesse falar bem inglês. E aí a entrevista correu bem e quando foi no outro dia, elas me ligaram porque foram 2 pessoas que fizeram a entrevista comigo, e elas me ligaram de novo, perguntando assim: "Ah, você lembra que você fez uma entrevista com a gente ontem nas Siemens?" Eu, claro que eu lembro e tal. E aí elas falaram: "Não, então a gente acabou o processo seletivo mais cedo, porque a gente achou que você é a candidata ideal." E eu fiquei super feliz e tal, enfim. Eles, inclusive, aceitaram a proposta de valor que eu tinha feito, porque eles tinham feito uma proposta, e aí eu disse que, então, estava esperando um pouco mais em referência ao mercado aqui de Portugal. E aí, assim, joguei mesmo, tipo, um valor mais alto, o que, se eles aceitassem, seria lucro para mim, mas também eu iria ganhando um pouco menos, sem problemas. Mas elas, inclusive, disseram, não, inclusive a gente falou com o chefe aqui da equipe, e ele concordou por causa do fato de você tá fazendo mestrado, a gente acha que é justo o que você está pedindo. E foi isso. Poxa, muito legal. Parabéns, em primeiro lugar. Obrigada, João. E o que você falou, duas coisas que você falou aí que Uhum. eu não poderia concordar mais. A primeira delas é que fazer entrevistas é quase que um trabalho full time e você fica bom, você aquece no começo mesmo, sai Uhum. daquele estado letárgico de não saber como vai, a coisa não sai do lugar e eventualmente você está rolando de nadando de braçada, vamos dizer. E é assim com todo mundo, qualquer nível, eu acho que sempre acontece isso e sempre eu também faço a mesma coisa, geralmente eu até queimo algumas no começo, porque Uhum. é assim, se eu ficar, eu acho que talvez, sei lá, 6 meses sem fazer entrevista, eu vou voltar fazendo a mesma estratégia e depois partir para fazer ir para quem eu realmente quero, né? A não ser que, Exato. sei lá, exceções. Mas é interessante você ter falado isso, porque para ver como que a gente é muito ansioso, né? A maioria das pessoas é ansiosa, não, Sim. fiz 3 entrevistas, não fui bem e já começa a jogar toalha e tudo mais, enquanto que você falou aí, Uhum. 40 entrevistas, né? Exato. E já aconteceu comigo também, eu acho que já teve, eu acho que a primeira posição internacional que eu tive de peso mesmo foi por aí também, foi 30 entrevistas que eu fiz e é isso, não tem como fugir muito não. Então as pessoas que não se iludam, porque é isso aí. E o segundo ponto é que você falou do inglês, né? Morando em Portugal, um país que fala português também, e a gente não deixa de insistir sempre que é uma coisa necessária. Mas é interessante você ter falado que para você foi fator tipo de corte assim, né? Que eles levaram isso tão a fundo. E em termos do processo em si, o que que eles te perguntaram? Te pediram algum teste? Como é que foi isso? Então, foi assim, foi uma entrevista totalmente fora da curva, no sentido do que eu já estava acostumada, porque realmente, como eu fiz 40 entrevistas, então eu fiz muitas entrevistas em que eles mandavam algum exercício para eu fazer, eu tinha que resolver, enfim. E, inclusive, até fiz exercícios de front-end, só para teres ideia, assim, mas, pronto, então fiz todo tipo de exercício. Só que a entrevista das Siemens especificamente foi uma entrevista muito diferente, porque eu notei que eles estavam muito mais interessados em
conhecer a minha personalidade e a minha forma de pensar, sabe? Porque, por exemplo, primeiro eles me perguntaram, na verdade, em português, essa parte toda que eu expliquei, o que é que eu estava fazendo em Portugal, porque eu vim para cá, o porquê de direito para design, então tudo isso eu falei em português. E aí, uns 10 minutos depois, a minha chefe hoje, que ela estava me entrevistando, ela falou: Ah, então agora a gente vai começar a falar inglês, tudo bem? Aí eu, tá, tudo bem. E aí ela já começou a entrevista tipo, com uma pergunta totalmente assim, nada a ver, fora do script, que foi, ela perguntou em inglês o que é que eu faria se acabasse a eletricidade no mundo. Sério. Se acabasse a eletricidade do mundo, não tivesse mais eletricidade, não tivesse nada tecnológico funcionando, com o que eu trabalharia? Tipo, é uma pergunta que você não está preparado para responder, né? E é muito para avaliar mesmo a sua personalidade, a forma como você tem uma desenvoltura para sair numa situação que você não está preparada. Então, naquela hora, eu pensei assim, eu vou dar a primeira resposta que veio na minha cabeça e provavelmente ela vai me achar ridícula por eu ter falado isso. Mas eu falei que eu seria, porque eu gosto muito de yoga. Eu faço bastante durante a semana e vou para as aulas e medito, enfim. E aí eu falei que eu queria ser professora de yoga. Eu seria professora de yoga porque não iria precisar de tecnologia e ser uma forma de ter contato humano, que eu acho que é muito importante, de melhorar a vida das pessoas, que é basicamente o que um UX faz. Só que eu não poderia ser UX porque não teria tecnologia. Então, ela ficou, tipo assim, super impressionada com a minha resposta. E inclusive depois eu falei com ela e ela disse que já nessa primeira resposta ela já sabia que eu tinha um perfil ideal para estar lá na equipe, que é uma equipe multicultural, é uma equipe que tem pessoas do mundo todo. Mas assim, foram muitas perguntas focadas por exemplo, como é que eu lidaria se a minha chefe ou um colega de trabalho tivesse uma opinião diferente da minha? O que é que eu faria nessa situação? Então foram perguntas assim bem profundas assim de personalidade mesmo, sabe? E assim, não tive teste. Foi muito assim na confiança do que eu estava falando. Lógico que eu tive que enviar o certificado do meu mestrado, o certificado da minha pós-graduação durante o processo seletivo, dos cursos que eu tinha feito, mas assim, minha chefe confiou muito no que eu estava dizendo na entrevista, sabe? Então, e também como eu te disse, ela também, depois eu conversei com ela sobre isso e ela me falou que gostou muito do fato de eu ter vindo de direito, de ter um background que não era necessariamente de design, porque isso me dava uma visão de mundo grande, assim, tipo, de ter outra perspectiva, de até ter um comportamento mais organizado, mais sistematizado, uma forma de pensar mais organizada mesmo. E principalmente, e ela falou que foi muito importante eu falar bem inglês, porque basicamente todos os documentos que eu produzo lá na equipe são todos em inglês, porque tem grande, como a Siemens é alemã, então digamos que, sei lá, 40% da minha equipe é alemã. Então, a gente fala em inglês 24 horas por dia. Eu sempre digo que quando eu entro nas Siemens, parece que eu saí de Portugal, parece que eu estou num território internacional. Então, é isso, John. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Com certeza. E o Sim. que que você faz na Siemens exatamente? Como que é o seu dia a dia, ou como está sendo, mesmo que seja ainda no início e tal? Mas fala um pouquinho aí do como que é aqui a sua vida de designer lá, trainee e tudo mais. Então, o que eu gosto bastante tenho gostado bastante do meu dia a dia lá é porque realmente o meu trainee é muito focado em UX. Então, eu não faço quase nada de visual, porque já existem designers lá que fazem essa parte, design visual, assim, designer gráfico, enfim. Eu vou explicar mais ou menos o que é a equipe que eu estou trabalhando. A equipe que eu estou trabalhando é como se fosse uma startup dentro da Siemens. Então, o que acontece? Os funcionários da Siemens têm acesso a várias plataformas digitais.
Então, essas plataformas digitais muitas vezes não são conhecidas pelos próprios funcionários das Siemens. Ou então, na hora que os funcionários das Siemens vão utilizar essas plataformas, eles têm dificuldade. Por exemplo, a Siemens tem um sistema de segurança muito forte. Então, se eu quiser acessar o meu e-mail corporativo pelo celular, eu tenho que fazer vários processos. E qual seria a forma mais fácil de eu entender quais são esses processos? Tem duas formas. Normalmente eu iria perguntar para minha chefe ou para um colega meu. Só que o que é que essa startup que eu trabalho, que é uma startup dentro da Siemens, faz? É uma startup que se chama Use IT Engagement. Então, basicamente é uma equipe que cria conteúdo através de site, através de aulas, para ensinar e para melhorar o engagement dos funcionários das Siemens quando eles estão usando essas plataformas de IT. Então, é um trabalho muito interessante, porque os clientes da gente são os funcionários da Siemens. Então, dá uma abertura muito grande para a gente fazer entrevista, para a gente fazer toda aquela metodologia de design thinking, é, fa fazer testes, fazer protótipos. Então, porque é muito mais difícil fazer isso, às vezes, com o cliente. Às vezes, o cliente não está disposto a pagar isso, e aí a gente não tem tempo de fazer todo o processo. E por que eu falo que é uma startup? Porque, na verdade, a Siemens não paga a existência dessa equipe. As soluções que são criadas por essa equipe são vendidas para Siemens do mundo todo. Então, por exemplo, se a Siemens na China quiser usar esses serviços de user engagement, seja as aulas, seja, enfim, qualquer coisa do tipo, as Siemens da China tem que pagar para nossa equipe fazer. Então, é isso. Eu não sei se eu expliquei bem. Se ficou alguma dúvida, também estás à vontade para me perguntar. Não, acho que tá ótimo e é bem comum essa dinâmica em empresas muito grandes mesmo de Uhum. vocês têm uma certa autonomia, assim, como se fosse uma mini empresa e outras empresas que quiserem usar a solução, elas pagam ou é uma forma de dinheiro circular internamente, é bem comum, mas é uma coisa que as pessoas não têm muita exposição, a não ser que trabalham com essas empresas. É bem interessante você ter isso. Uhum. E legal que você está podendo passar por todo o processo, porque por mais que a gente fala, tem as oportunidades em UX e tudo mais, ainda mais nas primeiras, muitas vezes ela não é muito significativa, assim, você não consegue, de fato, pôr a mão na massa e tal. E Uhum. você tá podendo fazer isso, fazer user testing, principalmente, tudo mais, é bem importante. É legal pra caramba. O que é legal é que nem ninguém lá na equipe, por mais que seja uma equipe que todo mundo tem um background muito diverso. Então tem gente, sei lá, de psicologia, tem gente que veio de business, tem gente que é focada em marketing, mas assim, não, e como eu disse, tem designers também, mas designers gráficos. Mas assim, eu sou a primeira pessoa com background de UX. Então é muito interessante porque meio que eles respeitam muito tudo que eu falo, sabe? Porque tá todo mundo também começando a conhecer o que é o UX. A minha chefe, ela é responsável por cuidar de algumas plataformas que estão sendo criadas e que posteriormente vão ser vendidas dentro das Siemens. E ela já tinha essa noção da importância do UX, mas ela não tinha um background. Então, eu estou auxiliando ela com basicamente tudo, assim. Então, quais são as melhores práticas para a gente aplicar nessa plataforma específica que vai fazer com que o engagement e a experiência do usuário seja melhor. Porque tem algumas plataformas que até já existem e a gente está fazendo um redesign dessas plataformas para exatamente melhorar a experiência, melhorar tudo. Ah, legal. E eu vou voltar um pouco nesse ponto depois, mas o que que é a sua equipe hoje? Você falou dela, mas que é diversa e tudo mais, mas tem alguma estrutura específica em termos de cargos, sei lá, e coisas Tem. desse tipo? Então, é assim, é uma equipe, a Use IT é uma equipe, dentro dessa equipe tem três equipes, basicamente uma equipe é responsável por Learning and Development, que é basicamente a equipe que é responsável por dar as aulas, fazer as aulas de, por exemplo, como é que funciona essa plataforma, ou então a plataforma foi lançada, então vão existir aulas
para os funcionários das Siemens assistirem. Então, tem uma equipe focada nisso. Tem uma equipe focada em coordinator e, basicamente, o que essa equipe faz? Ela coordena a nossa estrutura interna da nossa equipe, mas ela também é responsável pelas vendas. Então, é mais um perfil, as pessoas dessa equipe têm mais um perfil de vender as nossas soluções. E tem outra equipe, são 3 subequipes, tem outra equipe que é responsável pelo Content Manager. Então, é nessa equipe, basicamente, que estão os designers, tá a pessoa de conteúdo, pessoa de marketing. E aí, o que é que acontece? A minha chefe, na verdade, ela não tem equipe. Ela é meio híbrida aí, porque ela é responsável pelo Digital Solutions. Então, ela que dá novas soluções de novas plataformas digitais. E aí, essa equipe foi feita há 1 ano e meio, e ela desde então tem trabalhado sozinha nisso, e eu sou a primeira pessoa que estou trabalhando do lado dela na perspectiva de UX para essa parte de Digital Solutions. Então, Certo. Entendido, muito interessante. 2 perguntas aqui, ainda um pouco relacionadas ao seu dia a dia. A primeira é, você comentou você fez curso de front-end e tudo mais. Você acha que isso teve algum peso? Ou você vê alguma forma isso vai se cruzar aí no seu dia a dia? Ou como que foi isso? então, não teve nenhum peso, porque eu realmente não aplico front-end na minha vida. Inclusive, assim, uma coisa que você me falou que isso causava muita ansiedade, porque tem muitas vagas que pedem que a pessoa seja front-end, que a pessoa seja UX, UI, seja tudo, né? E, e assim, eu sempre fugi um pouco dessas vagas, sabe? Porque eu acho que, de fato, não tem como a pessoa fazer isso tudo, e se fizer, não vai fazer bem. Então, eu sempre fugi um pouco dessas vagas. Quando eu fiz o curso de front-end, foi muito mais um foco de tentar me comunicar melhor com o programador, caso fosse aparecer essa oportunidade. E até de me dar a oportunidade de ver, será que eu gosto disso? Será que eu tenho skills para isso? E assim, apesar de eu não ter tido nenhuma dificuldade no curso, eu vi que não era o que eu queria, porque eu saía das aulas exausta, tipo, eu saía, não queria mais continuar, não queria mais ver aquilo, nunca mais. Mas, assim, foi muito importante e está sendo muito importante agora nas Siemens, por quê? Porque a gente tem vários meetings com developers, que são os developers que desenvolvem essas plataformas que a gente está criando. Então, quando eu vou sugerir alguma coisa para o developer, é muito mais fácil sugerir algo tendo a noção de que aquilo é possível de ser implementado. Então, é muito mais uma facilidade na comunicação com o developer, de entender o que ele está falando, de entender o que é possível dentro do código. Então, eu digo que talvez seja um diferencial nisso, e às vezes é até bom, porque eu vejo que na equipe ninguém tem essa noção de front-end. Então, é até bom que eu tenha e fale, não, mas faz sentido isso que ele falou, realmente é difícil de ser implementado, essa solução aqui, vamos tentar pensar em outra coisa. Mas, assim, não é algo que faz uma diferença no meu dia a dia. Eu não aplico, eu nem uso front-end no meu dia a dia, de jeito nenhum. É interessante. E a minha posição é justamente a de que, assim, quer aprender, te agrega muito, como você está falando mesmo sem usar, te agrega de alguma forma. Não quer aprender, foge dessas vagas, que é o melhor que você faz. Exatamente. Mas se Exatamente. souber, tem posições que principalmente mais focadas em interação mesmo, muito menos focadas nessa parte que você está fazendo aí, mais focadas em interação, parte de interface mesmo, que às vezes é interessante saber. Pessoalmente, eu já fiz muito bom uso disso, mas acho que essa ansiedade é desnecessária mesmo, cada um que se encontra e Eu tal. acho que no fundo é você saber o que você gosta, sabe? Porque eu sempre fui muito sincera nas entrevistas que eu fazia. Eu realmente já tiveram entrevistas que me perguntaram: mas você sabe programar? Você sabe fazer front-end? Como são seus skills com UI? E eu era sempre muito honesta. Eu falava: meu background é de direito. Então, assim,
eu não tenho como comparar as minhas skills com uma pessoa que foi designer gráfico por 5 anos. Não tenho como. Eu não tenho nem tempo para isso. E além do mais, o meu foco é UX. Então, eu recebi muitos nãos por isso, porque aqui em Portugal, pelo menos, é muito difícil ter vagas puramente de UX. Então, mas assim, eu preferia ser honesta e estar focando em algo que eu realmente queria, do que entrar numa vaga só por entrar e depois ficar infeliz ali dentro. Bom, enfim. Com certeza. E a minha segunda Escolha. pergunta é justamente a respeito dessa parte de UX. Você falou que Uhum. você é considerado lá dentro como uma pessoa com background em UX. É interessante isso, né? Sim. Sua primeira posição já tem essa reputação, vamos dizer. E É, eu queria saber primeiro de onde vem isso, e segundo, que eu imagino que teve um dedinho da ela nessa história aí, né? E como que você vê que a ela te ajudou nesse processo todo e tudo mais. então, na época que eu comecei a ela, eu também estava fazendo a pós-graduação, que eu te falei. E na pós-graduação eu estava fazendo a cadeira de Design Thinking, e aí aquilo já abriu um mundo para mim, assim, pô, então, tem uma parte teórica do design e tal. E eu comecei a fazer o curso da ela, e quando eu comecei a ver as primeiras aulas do Felipe, que ele falava, em algum momento eu lembro que ele falava que, tipo, não era preciso você ser um expert em Photoshop, não era preciso você ser um expert em fazer coisas visuais, o que era importante era a sua forma de pensar e principalmente a sua personalidade, tipo, se você era adaptável, se você era flexível, se você estava aberto para ouvir as pessoas, se você conseguisse colocar no lugar do outro, essa questão da empatia. Então, isso me deu um norte, assim, de saber que, tá, isso aqui pode ser para mim. Mas, e aí me ajudou muito nisso. Só que eu lembro que às vezes, eu ficava sem acreditar, assim, se era possível mesmo eu migrar de direito para design. E eu lembro que no começo eu até mandei mensagem assim para vocês dois, assim, bem desesperada, assim, falando, eu não, eu acho que eu tô fazendo uma loucura, eu acho que ninguém vai me contratar, eu vim de direito e tal. Isso assim, 3 semanas depois do início do curso. E aí eu lembro que vocês, assim, nunca falaram nada que me fizesse desistir, assim, vocês sempre falaram, não, Maria, é possível sim, tem pessoas de backgrounds completamente diversos nessa área, é uma área que está em crescimento e tem muita vaga, sim, e você precisa se dedicar e estudar. É isso, assim, não se desespere. E também ter então eu acho assim que o diferencial dela foi muito ter esse apoio, sabe, de poder conversar com alguém da área e ter um feedback. Muito mais do que talvez a aula em si. Era poder ter esse contato direto com vocês, que eram profissionais super experientes, que estavam em cargos em países diferentes. Isso era algo que me impressionava bastante, que era algo que assim eu me via fazendo, já que eu estava em Lisboa, mas tipo, eu sempre quis trabalhar fora do Brasil. E pronto, ter tido esse apoio aí de vocês para mim foi incrível no começo. Muito bom saber disso. E aproveitando, então eu te pergunto, das coisas que você tem lá dentro em relação à mentoria, em relação à própria comunidade em si, e tudo mais, Uhum. o que que você tem a dizer aí para quem tem interesse? Porque muita gente pergunta, hoje mesmo eu peguei uma pergunta e mandei lá pro pessoal da ela, falar, tem alguém perguntando lá, querendo feedback de vocês, eu nem vou me meter nisso, vocês Uhum. falem lá o que vocês acham, tal. Eu queria saber de você, o que que você acha dessa coisa toda, principalmente porque eu falo da comunidade, porque é uma coisa que muita gente tem levantado, que é uma coisa que, tipo, é um diferencial e tal, tá no meio de outras pessoas que estão migrando também, e esse apoio que existe. Hoje em dia a gente tem aluno recrutando aluno já, que é uma coisa muito louca. Então, eu queria saber aí, o que que você pensa a respeito da estrutura como um todo e tal, o que que você diria aí para quem quer Eu entrar para ela e tudo Eu mais. acho a estrutura sensacional, sabe? Porque além das aulas serem muito boas e muito práticas, assim, porque, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de ter aula online, assim, de ter a motivação de ver aula online.
Então, a abordagem, assim, muito direta das aulas, muito prática, eu acho que é sensacional. Lógico que eu acho que é muito importante você ler, ter a bibliografia, né, complementar, tipo, ler bastante, ver blogs e ver artigos, mas assim é muito bom que a aula dá aquele resumo, né, aquela síntese do assunto. A outra coisa que para mim é muito importante é toda a parte de exercício prático, sabe? Então, assim, eu aprendi a mexer no XD, no InVision, tudo isso baseado na parte prática da ela, sem dúvida nenhuma. Não foi na pós-graduação, não foi no mestrado, foi com a ela. Então, essa parte prática é muito legal. E para mim, o mais importante, como eu falei, é a comunidade. É você poder falar com pessoas que estão vivendo aquilo ali que você está construindo, aquela carreira que você quer alcançar e você poder conversar com alguém, ouvir experiências. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ah, muito bom. E bem, a gente falou de bastante coisa e para finalizar, eu queria que você, coisa que eu sempre pergunto, pessoal, dá uma dica aí para quem quer migrar de área, qualquer que seja aí a sua, vamos dizer, sua dica número um, talvez, ou seu, sei lá, o que não pode faltar, ou se tivesse uma coisa que você pudesse falar para alguém, qual seria essa coisa? O que você diria? É uma coisa que eu digo sempre para mim mesma, sabe? Resiliência. Eu acho que resiliência é a palavra certa para tudo que você quiser fazer na sua vida, principalmente se você quiser fazer uma mudança muito grande na sua vida. Porque, assim, eu posso ter falado aqui super calma, de uma forma muito simples, como se tivesse sido super fácil, só que não foi muito difícil. Eu passei por várias crises existenciais, pensei em desistir várias vezes, pensei em voltar para o Brasil, pensei em desistir do mestrado, de design, procurar outra coisa para fazer. Isso aconteceu muitas vezes. Como eu disse, recebi muitos nãos de entrevistas e isso vários dias me deixava para baixo, me fazia querer desistir. Só que o diferencial é esse, é a resiliência, é você, não, eu vou tentar mais uma vez, porque alguma hora vai dar certo, sabe? E dá certo. Não, e é sempre na hora que você menos espera, sabe? É num dia que você não estava nem esperando, que foi uma entrevista como qualquer outra, e dá certo. Então, acho que resiliência é a palavra. Ótimo, maravilha, e valeu pelas suas dicas, acho que elas são extremamente valiosas aí para o pessoal. E parabéns, que é isso, parabéns, muito sucesso aí na Siemens e nos futuros planos aí como designer. E parabéns aí, seja bem-vinda oficialmente como uma nova UX designer no mercado. Sim, muito obrigada, John. Eu espero ter ajudado. Quero realmente estar disponível aí para ajudar a comunidade, para ajudar os alunos, porque para mim, como eu te disse, fez toda a diferença esse feedback aí da comunidade. Então, aí estou disponível, como eu já disse, para falar no LinkedIn, para falar no Slack. Podem falar comigo à vontade, perguntar dúvida e trocar aí ideia e experiência. Show! Maravilha, então. Até mais, Maria. Muito sucesso para você. E valeu, Obrigada. pessoal. Até a próxima.